Pronto, pessoal, mais uma vez, boa noite. Estamos em gravação. Nem sei como é que tá meu retorno aqui, acho que vai descarregar daqui a pouco, mas vamos lá. Pronto, já estou aqui apresentando minha tela. Vamos começar. Pessoal, nossa aula de hoje, ela vai ser bem leve, bem simples. A gente vai ver artigos, advérbios e adjetivos. Né? Boa noite, Nailê. A gente vai ver hoje artigos, advérbios e adjetivos. E a gente vai trabalhar com tradução. Como o vestibular de vocês está chegando, né, está mais próximo, e a prova, o carro-chefe é tradução, a gente vai trabalhar aqui tradução. Metade da aula vai ser conteúdo, que vai ser esse conteúdo bem leve, e o resto vai ser a gente traduzindo aqui. Inclusive, a gente vai traduzir uma música, né, diferente do que a gente faz, a gente vai traduzir uma música que é em português para o inglês. Conto com a ajuda de vocês, não me deixem traduzir sozinho, né, mas vamos começar aqui, primeiro com o conteúdo. Vamos começar aqui. Antes de mais nada, artigo é comum das línguas. Né? O artigo é uma palavra que vem para especificar ou não o substantivo, tanto no português quanto no inglês. A facilidade que a gente tem no inglês é que ele não tem flexão de gênero e número. Então, não tem masculino e feminino, não tem singular e plural. Então, a gente tem aqui os artigos começando com os indefinidos, que a tradução é uns, uma ou umas, né? E no inglês a gente tem aqui esses dois, que é a e an. O a, que a gente pode falar a, né? É o artigo indefinido que a gente coloca na frente de palavras que começam com consoante. E o an, a gente coloca na frente de palavras com ou vogal, né? A, E, I, O, U, ou um som de vogal, apesar de ter uma consoante na frente, o que acontece com a palavra H. Por exemplo, hora. Tanto no inglês como no português começa com H e depois tem um O. Hora e hour. A gente, se for botar um artigo indefinido na frente, a gente vai colocar um N, porque apesar do H, que é uma consoante, tem um som de hour, hora, tem um som de vogal. Então a gente coloca o A em palavras que começam com consoante e N antes de palavras que começam com vogal ou som de vogal. Super simples. Exemplos do uso do artigo. Vamos até traduzir isso aqui. Today is a lovely day. Vou tirar aqui o negrito itálico para ficar diferente. Hoje, today, is, é, a lovely day. Artigo indefinido. Né? Tá o A, por quê? Porque aqui é um L consoante, então a gente bota A. Então, hoje é um lovely day. O substantivo day vem antes e amável, love, ele vem depois. I hate, eu odeio, and ugly. Como a palavra aqui, ugly, começa com U, a gente vai colocar o artigo indefinido com o N no final. Então, N. Então, eu odeio um. A gente vai mais na frente adjetivo, mas já aqui adiantando, o substantivo aqui da palavra é o man. Então, como no português é mais comum, né, a via de regra é você colocar o substantivo antes e o adjetivo depois, a gente vai colocar o substantivo man, homem, aqui antes. Existem casos no português que você coloca o adjetivo antes e tal, não vai, ninguém vai morrer por causa disso, né? Mas vamos traduzir aqui tudo bonitinho. Vamos pegando aqui toda essa onda de esses três adjetivos aqui, que são uma conjunção adjetiva, a gente vai traduzir também de trás para frente. Vamos começar com man, old, creep, ugly. Então, old, velho, creep. Creep é esquisito, é estranho,
né? Estranho vai esquisito, nesse sentido assim, creepy. Então, vamos colocar esquisito. Ugly, feio. Eu odeio um homem velho, esquisito, feio. Who stares, que stare é encarar, ficar olhando. Que me encara. At my way to work, no meu caminho para o trabalho. Pronto, a gente viu aqui exemplos de artigo indefinido, a e n. Agora a gente vai aqui para o definido, que é o específico, que especifica o substantivo. É só o de, né? Que a gente traduz como o, os, a, as. Super simples, só o de resolveu a vida de todo mundo. Terminamos o artigo aqui, pessoal. Ficou tranquilo, ficou claro. É bem simples, né? É bem tranquilo. Do português para o inglês é só traduzir mesmo. Nem mudança de gênero tem, não tem nem muita coisa para traduzir. É só isso aqui tranquilo. Artigo definido. Deu tudo certo aí? Se alguém ficou com dúvida, fala aqui no chat, que eu explico mais uma vez. Pronto, agora prosseguindo aqui para advérbio. Advérbio, né, é uma palavrinha que vem para qualificar. Agora, tal qual o adjetivo qualifica o substantivo, o advérbio, ele qualifica de uma maneira a definir, intensificar, a qualificar o modo, o tempo e o lugar do verbo. Às vezes faz isso com adjetivo, mas aqui o carro-chefe, advérbio, a gente vai trabalhar aqui com o verbo, que fica mais simples para a compreensão de vocês. Lembrando que isso aqui são conceitos das linguagens, o português também tem os mesmos conceitos, né? Que eu estou só dando uma explicação assim por cima, só para a gente ter um embasamentozinho. Mas o advérbio, ele qualifica o modo, o tempo e o lugar do verbo ou do adjetivo, né? Tal qual o adjetivo qualifica o substantivo. Então, vamos aqui. Essa tabelinha que eu trouxe, né, de alguns advérbios, não é para vocês fritarem, ficar querendo decorar essa porcentagem, porque isso aqui é só uma coisinha assim, só a título de curiosidade que eu trouxe para vocês, né, que inclusive essas porcentagens aqui também podem ser utilizadas para a gente falar português, né, é só a título de curiosidade. Vamos começar aqui com o sempre. Sempre que acontece todas as vezes, 100% das vezes, né, então a gente coloca o always. Romulo, eu já vi falar que tem aquela palavra forever, né, que é sempre também. É, só que o forever tem mais uma tradução no sentido de para sempre. Então, por exemplo, eu digo assim, tu come sushi, aí eu digo sempre, todo dia eu como sushi sempre, né? Aí você vai responder forever, tu come sushi? Ah, para sempre. Né? Fica meio estranho. Então a gente responde um always, né? Tem um tatozinho para usar, mas bote always, que é sempre. Forever é mais para sempre. E às vezes, em alguns casos, o pessoal usa só com sempre. Mas se quer falar sempre, pode falar o always. Vamos agora para geralmente. 89%, assim, muitas vezes, quase sempre, mas não sempre. É um geralmente. Que a gente botou aqui esse usually. Usualmente, de uma coisa usual, né? De uma coisa de uso. Não é do verbo usar, é de uma coisa que acontece usualmente. Usually, geralmente, acontece bastante. Aí temos aqui o frequentemente, que é 70%, que acontece com muita frequência, né? Que acontece com frequência, mas não muito, para quase 100%. Sim, uns 70%, entre os 50 e os 100 ali. Então, frequentemente. A gente tem uma palavra para frequentemente, que inclusive isso aqui vai ajudar muito, especialmente em advérbios que terminam em mente no português. Geralmente, quando você vê um ly no final, um li no final de uma palavra, quer dizer que ele é um advérbio. Então, frequentemente, como a gente tem a palavra frequent em inglês, frequentemente a gente pode traduzir como frequently. No caso da palavra aqui, frequente, aí aqui no lugar do mente você coloca só um ly, frequently. Isso aí quer dizer frequentemente, super de boa. Eu trouxe o often porque é uma palavra que significa frequentemente, a tradução que significa exatamente esse, que acontece uns 70% das vezes, assim, acontece com uma frequência, né? Só que
O inglês e o português, eles têm cognatas, mas a diferença é que o inglês, ele deriva do anglo-saxão, e o português, ele deriva do latim. Então, existem muitos cognatos, frequentemente, frequently, é um desses cognatos. Né? Mas o que acontece? Quando a gente fala frequentemente, para a gente é uma coisa normal, que acontece com frequência, uma palavra ok, frequentemente. Para eles, falar frequently é uma palavra, não é derivada do que deriva geralmente, é uma palavra que deriva de outro, né, de outra língua mãe, outra língua raiz, frequentemente. Então, é uma coisa assim, bem chique, assim, uma palavra bem rebuscada para eles. O que eles usam normalmente é o often. Existe frequentemente, que é um pouco mais rebuscado, porque deriva do latim. E é isso, pessoal. Vocês vão encontrar muito. Eu queria pensar aqui agora num exemplo de outra palavra que tem um cognato, só que eles não usam. Mas, enfim, acho que vocês entenderam a premissa. As palavras, geralmente, quando são cognatos do português e do inglês, se não forem as usadas, elas vão ser mais rarazinhas, mais rebuscadas. O pessoal que fala vai ser tipo o Michel Temer, que usa mesóclise. Então, é isso. A gente chegou aqui no às vezes, sometimes, né? 50-50, às vezes sim, às vezes não. O ocasionalmente, que acontece numa ocasião assim, não tão rara, mas também não tão frequente para ser 50-50, para ser metade-metade. É ocasionalmente. Como eu falei, ó, o li aqui no final. O occasional, você só coloca só um LI, um LY no final, então vira um mente. Então, occasionally, ocasionalmente. E temos o raramente, que é a tradução, né, é rarely, rare, raro, e o li, mente. A gente tem o seldom e temos o hardly, que é hard, dificilmente, então dificilmente. Aqui são alguns advérbios, a lista é um pouquinho maior, né? Mas espero que tenha ficado claro, como falei, é comum do português e do inglês, né? Então suponho que vocês aqui não estejam tendo muita dificuldade. Se tiver ficado obscuro, se não tiver ficado muito claro, pessoal, só falar aqui que eu dou mais uma explicação. Só ver se mais alguém pediu para entrar. Pediu não. E agora estamos aqui em adjetivos. Adjetivos é o mais simples, né? Acho que ninguém aqui tem dificuldade com adjetivos, todo mundo sabe desde a terceira série. Adjetivos são aquelas palavrinhas que vêm para qualificar um substantivo. Então vamos aqui para a nossa frase. She is. Ixi, digitei errado. She is an amazing singer. Singer. Qual a pronúncia? She is, ela é. An, ou uma. Como aqui o pronome está designando o gênero, então a gente vai colocar uma. Ela é uma. Amazing singer. Singer, cantor. Por ser feminino, cantora. Amazing. Eu vou colocar aqui incrível. Mas vale a pena a gente salientar que... Deixa eu só olhar aqui como é que está a minha carga no meu retorno. Ixi, 2%. Será que dá tempo de terminar pelo menos algo? Um retorno aqui no vídeo. Mas vamos lá. Vou até abaixar aqui o brilho no máximo. Pronto. Ela é uma cantora incrível. Eu coloquei aqui amazing como incrível porque tem um sentido parecido e dá certo. Muitas pessoas traduzem amazing como incrível. Só que vale a gente lembrar, pessoal, até no português, que incrível a gente também usa no sentido assim, mas a gente a gente não percebe o que essa palavra é. Incrível é uma coisa que não é crível, que vem do crer. Né? Então, isso é incrível, isso é inacreditável, não creio, não acredito nisso. É uma coisa inacreditável, uma coisa incrível. Tem esse sentido de uma coisa, uau, mas a gente a gente nem percebe, né? Existe a tradução para incredible, né? Incrível, e existe o inacreditável, unbelievable.
Aqui só a título de curiosidade eu trouxe essas informações para vocês, mas amazing, que é quando você tá impressionado, você acha uau, nossa, é incrível, você fala incrível, né? Mas existe a palavra incredible, né, para o inglês. The final exams were difficult. The, como exams, né, os exames finais. Como aqui está no plural, a gente coloca aqui o artigo no plural. The final exams, os exames finais, vamos colocar assim, as provas finais. Ou poderia colocar os exames finais, sim, né? Mas aqui a gente não fala mais prova, nesse sentido, assim, exame para a gente não é mais ir no médico e tirar sangue com agulha, então a gente pode colocar aqui as provas finais. Were difficult, foram difíceis. Aqui, substantivo é prova, e difficult está sendo adjetivo, né? Não veio diretamente aqui, né? E aqui já tem um adjetivo também, mas aqui está sendo o que a gente chama de modificador, que a gente vai ver na próxima. Existem alguns advérbios que eles vêm para modificar, né, os adjetivos. Modificar assim, um tipo intensidade, dizer se uma coisa é muito, se é demais, ou se é pouco, se é pouquinho, se é pequeno. A gente chama de modifiers, que modificadores são advérbios que vêm para modificar adjetivos. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos, que é o sou, tão, to, que é muito, demais, o absolutely, que como eu falei com o li no final, que é o mente, então absolute, então com o li vira mente, absolutamente. Extremely, extremamente, quite, bastante. A galera que fala inglês sabe que existe outra palavra para bastante, que é enough. Só que quite é mais relacionada a uma quantidade bastante, né? Quite, que é uma quantidade que tal bastante. O enough, ele, apesar de significar isso também, ele é mais uma palavra usada para dizer que já é o bastante, que já basta, que já deu ali, acabou, foi enough, foi o bastante. Né? Ela é usada mais nesse sentido. A gente tem aqui o very, que é muito, very pretty, very handsome, very beautiful, muito bonita. Né? Incredibly, incrivelmente. Really, realmente. E such, tão. Esses aqui, como eu falei, são os modifiers. Eles vêm para intensificar para mais ou para menos um adjetivo. Pronto, galera. Vamos aqui começar agora a tradução. A tradução que a gente vai fazer hoje é dessa música aqui do Wesley Safadão, poeta contemporâneo, que se chama Joelho na Balada. A gente vai traduzir. Por favor, aqui me auxiliem, me ajudem, não me deixem falando sozinho. Quero contar com a ajuda de vocês para a gente traduzir isso aqui. Pronto. O tempo conserta tudo. Vamos começar aqui com isso. O tempo conserta tudo. Eu vou colocar time can. Conserta fix, tudo, anything. Aqui eu traduzi com esse can, por quê? No inglês eles não falam assim tão solto. Eles falariam, né, no caso, time can fix anything. O tempo pode, o tempo consegue consertar tudo. Então, o tempo conserta tudo, o tempo consegue consertar tudo, o tempo ajeita tudo. Né? Time can fix anything. Ninguém perde por esperar. Nobody loses by waiting. O desprezo que você me deu. The desprezo. Vocês acham que é aí a tradução? Eu sei que tem duas palavras que eu estou aqui em minha cabeça, que uma é despise, a outra é despair. Eu não lembro qual é que estou aqui, como falei, pessoal, eu não sou um dicionário ambulante de inglês, às vezes eu também travo. Deixa eu ver aqui. Despair. Não, despair é desespero. Eu acho que despise é desprezo. Pronto. Não sou um dicionário ambulante, pessoal, às vezes eu me confundo. Então, já esqueci.
The spice you gave me, que você me deu. As noites que me fez chorar. Pronto, pessoal. Aqui eu quero que vocês me digam como é noite em inglês. Vocês têm que saber pelo menos isso. Deixa eu ver. Naile falou aqui the contempt. Naile sabe como é noite. Como as noites que me fez chorar, Naile? Responde aí em inglês. As noites que me fez chorar, como é isso em inglês? The nights that made me cry. Tá certíssimo. Vamos só colocar aqui uma coisa que no português está oculto, que no inglês não é legal ocultar. Então, the nights. Nossa, porque é que tá ficando negrito e tal? Então, vamos lá. The nights that made me cry. Esse that vamos colocar um you a definir a pessoa a quem se está se referindo, que no português a gente, por ter várias conjugações, a gente consegue identificar o sujeito elíptico. No inglês, não. Como eles não conjugam muito, eles ficam... Você fala o verbo assim, Marquem, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, the nights you made me cry. Se foi como folha ao vento. It was gone. Se foi. Voz passiva, se foi. Sofreu ação. It was gone. Como foi ao vento? Like a leaf on the wind. Uma folha no vento. Voou para bem longe de mim. It flew far away from me. A dor e o meu sofrimento. The pain and my suffering. Aos poucos estão chegando ao fim. Aos poucos, a gente flew away from me. Aos poucos estão chegando ao fim. Aos poucos. Eu vou colocar aqui bit by bit, pouquinho por pouquinho, tiquinho por tiquinho, pedacinho por pedacinho. Eu acho que dá certo, né? Não é uma tradução literal, mas o sentido se não der aos poucos, pouco a pouco, pouquinho por pouquinho, tiquinho por tiquinho. Bit by bit, estão chegando ao fim. Are coming to an end. Nossa, end, pronto. Os poucos estão chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. I am not sure if I stop loving you. Só cansei de dar amor e você me dá gelo. I just got tired of giving out love and you give me gelo. A gente vai traduzir como ice treatment, tratamento de gelo, porque dar gelo com uma pessoa no inglês não é uma expressão que significa dar um tratamento de gelo. No inglês você tem que falar, dar um tratamento de gelo, ice treatment. No inglês, se você falar dar o gelo, o pessoal vai pensar que você deu um cubo de gelo com uma pessoa. Né? Então, não é levar gelo. It hurts. Being iced. Quando você está levando tratamento de gelo, você fala que está sendo iced. Você está sendo gelado, você está levando gelo. Dói levar gelo. De tanto você pedir para eu deixar de apelar. Aqui, existe uma palavra para appeal, apelar, appeal. Só que a gente fala nesse sentido aqui de apelar, de ficar apelando, de ficar tentando demais, assim, tá apelando, tá tentando com muita força, tá dando muito forte. Então vamos aqui para de tanto, eu vou colocar because you ask so much for... Olha o chat. Oi? Olha o chat. Ai, sim. Deixa eu olhar aqui. É porque o meu celular descarregou e era meu retorno, eu não tô vendo mais nada. Pronto. Aqui a sua tradução tá perfeita, Nailê. Só que, aqui eu
se a gente usar apelar, que apelar geralmente é no sentido assim de você apelar para alguma coisa, você meio que interceder, que querer alguma coisa que pedir, é meio que assim, um pedido bem assim, bem profundo, appeal, né? Ou então uma atração, quando a gente fala de sex appeal e tal. Mas aqui é uma expressão que no português a gente fala assim, para de apelar, tipo, quando a gente tá jogando videogame que a pessoa usa muito poder, aí fala assim, para de ser apelão, para de apelar. É nesse sentido assim. Então é quando a pessoa está tentando com muita força, está tentando assim, então aqui vamos colocar stop trying so hard, de tentar com tanta força, de tentar tanto. A gente traduziu assim. Criei vergonha na cara. Outra expressão que eles não têm, vergonha na cara, shame on the face. Eles não falam isso. Então a gente vai falar o que eles falam quando eles querem dizer que uma pessoa criou vergonha na cara. Que é ter respeito próprio. I got some self-respect. Respeito próprio. E resolvi mudar. And I decided, eu decidi mudar. Decided to change. Seguir seus conselhos. I followed your advice. E sabe aquele gelo que você me deu? And you know that ice rock. A gente vai colocar aqui ice rock. Por quê? No português, gelo a gente usa para os dois, mas no inglês não faria sentido. Então a gente vai colocar ice rock, pedra de gelo. Eu vou tirar, vou deixar só ice. You know that ice that you gave me? Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele. I am drinking it. Na balada, at the club. No clube, na baladinha. Com whisky Red Bull. With whisky, Scotch e Red Bull. And Red Bull. Eu tô curtindo. I am partying. O Facebook tem um like que a gente chama de curtida. Like é curtir, gostar de algo. Quando você fala, eu tô aqui curtindo, significa que você tá dando like no povo? Não, significa que você tá festejando, tá curtindo, tá bebendo, tá se divertindo. Então a gente vai colocar aqui, I am partying, eu tô festejando, né? Estou curtindo nesse sentido de festejar. Então, eu tô curtindo com a galera, I am partying with, com a galera, com os caras, with the guys. And dando vaia. Quando você quer falar que você está dando vaia, vaia para eles é bu. É tanto que até o som, quando eles vão falar, a gente faz só eles falam bu. Assim, então vaia para eles é bu, B-O. Então você senda bu, você manda uma vaia. Então, and sending you a bu. E dando vaia para tu. Bu. Eu tô tomando o teu gelo. I am drinking. Posso fazer mais digitar, não? Drinking your ice with whiskey and Red Bull. Pronto. Terminamos nossa tradução de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro, pessoal. Hoje não vai ter música, que estou com dor de cabeça, ter que cantar essa música, traduzindo em minha cabeça do português para o inglês. Não, hoje não vai ter música não, pessoal. Hoje foi só a aula mesmo. Né? Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Boa noite. Respondam aqui no chat presente para eu contabilizar aqui as aulas, ou a presença de vocês. Né? Até semana que vem, pessoal. Obrigado. Obrigado, Nailê. Você, como sempre, a aluna mais participativa. Muito obrigado. Né? E é só isso. Até semana que vem, pessoal. Vou esperar aqui um pouquinho o pessoal responder presente. Quem responder presente pode sair, que a aula já acabou. Obrigado e boa noite.